E aí, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar num assunto que está por trás de quase tudo no nosso dia a dia econômico, mas que muitas vezes a gente nem percebe: o direito econômico. Pensa nele como se fosse o grande manual de regras do jogo da economia, sabe? Agora, vamos lá. Já pararam para pensar o que aconteceria se a economia fosse tipo uma terra de ninguém, um jogo sem juiz, onde cada um faz o que quer? É um cenário bem doido de imaginar, mas é fundamental para a gente entender a importância do nosso papo de hoje. E isso leva a gente direto para a nossa primeira parte. Como seria esse jogo totalmente caótico sem nenhuma regra? A história, aliás, já nos deu umas lições bem duras sobre isso. A história dá uma pista bem clara, né? A crise de 1929, por exemplo, foi um verdadeiro choque de realidade no mundo todo. Ela mostrou na prática que um mercado completamente solto pode levar ao caos total. Desemprego em massa, empresas quebrando uma atrás da outra. Ficou óbvio que precisava ter um árbitro para organizar o campo e garantir que o jogo não acabasse mal para todo mundo. E foi justamente para isso, para colocar um pouco de ordem nesse jogo, que o tal árbitro entrou em cena. É exatamente aqui que o direito econômico se torna o protagonista, trazendo as regras para equilibrar a partida. Tá, mas o que é exatamente esse tal de direito econômico? Bom, de forma mais técnica, é um ramo do direito público que define como o Estado deve atuar na economia. Basicamente, ele organiza as relações entre as empresas, quem consome e o próprio governo. Tudo isso para buscar um objetivo maior: desenvolvimento com justiça social. Mas o propósito vai bem além de só criar regras, sabe? É sobre garantir que a competição seja justa, para que as empresas pequenas também tenham chance de crescer. É para proteger quem consome de práticas abusivas. E um ponto super importante é impedir a formação de monopólios e cartéis que, no fim das contas, prejudicam o bolso de todo mundo com preços lá em cima. Beleza, já entendemos o porquê de existir esse árbitro. Mas agora, como é que ele atua? Vamos dar uma olhada no livro de regras do direito econômico para entender quais são as principais ferramentas dele. E a base de tudo, pelo menos aqui no Brasil, é a nossa Constituição de 1988. O artigo 170 é o coração do direito econômico no país. É ele que estabelece os princípios básicos da nossa economia, como a livre iniciativa e a defesa do consumidor. É a partir dele que todas as outras regras nascem. E as ferramentas práticas desse livro de regras são leis bem conhecidas. Por exemplo, a lei da concorrência, que basicamente impede que empresas combinem preços e formem cartéis. Tem o famoso Código de Defesa do Consumidor, que protege a gente em quase toda compra que fazemos. E tem uma mais recente, a Lei da Liberdade Econômica, que busca simplificar a vida de quem quer abrir um negócio, de quem quer empreender. Mas como é que essas leis, que às vezes parecem tão distantes, afetam a nossa rotina? É isso que a gente vai ver agora, trazendo a teoria para a vida real. Para pensar um pouquinho, onde é que essas regras aparecem no cotidiano? A resposta pode ser surpreendente, porque elas estão muito mais presentes do que a gente imagina. E aqui estão as respostas. Desde o combate àqueles cartéis nos postos de combustível para tentar garantir preços mais justos, até a fiscalização dos bancos. Passa também pela regulamentação da tarifa de luz e do transporte público e chega até na proteção contra uma propaganda enganosa. O direito econômico está em todo canto, tentando proteger o interesse de todo mundo. E tudo isso leva a gente para o ponto central, para o grande dilema que o direito econômico tenta resolver todos os dias: achar um equilíbrio, que é super delicado. E a tensão é justamente essa. De um lado, a liberdade para empresas e pessoas fazerem negócio, a tal da livre iniciativa. Do outro, o princípio de que a atividade econômica também precisa servir ao bem coletivo, que a gente chama de função social. O direito econômico vive nessa corda bamba, buscando o equilíbrio entre esses dois pontos. No final das contas, o ponto é este. Sem essas regras, o jogo da economia poderia virar uma selva, sabe? Cheio de práticas abusivas e com a desigualdade só aumentando. O árbitro é fundamental para garantir que a partida seja pelo menos um pouco mais justa para todos os jogadores. Isso deixa a gente com uma pergunta fundamental para refletir. Onde exatamente fica a linha que separa a liberdade de mercado da proteção da sociedade? É uma linha bem tênue e que está sempre em debate. Encontrar esse limite é o grande desafio. E essa é uma discussão que, com certeza, não para por aqui.